Olá meninas, aqui é a Rúbia e vamos para mais um episódio onde vamos compartilhar o que estamos vendo, ouvindo, lendo, conversando. Hoje eu darei 3 dicas, sendo 2 técnicas e 2 não tão técnicas assim, ou na verdade nada técnica. A primeira dica é um livro que dificilmente, se eu passasse na livraria, eu compraria, não me chamaria muito a atenção, mas recentemente eu tive um desafio de realizar um discovery com o cliente e algumas etapas foram conforme o planejado. Eu nunca tinha feito um discovery e algumas etapas não saíram como eu imaginei. Então, uma pessoa que eu admiro muito, que faz discoveries lindamente, me indicou esse livro. É uma liderança também importante para mim, uma mulher incrível, que é o livro Faça do Coaching um Hábito, Fale Menos, Pergunte Mais e Mude Seu Estilo de Liderança. O livro ele aborda muito como você extrair informações de forma mais assertiva, como fazer perguntas que você consiga extrair mais informações daquele cliente, como você criar uma relação de cumplicidade, né, de uma relação agradável ali, de que o clima fique bom para que você possa extrair aquilo que você precisa. Então, tem sido um livro muito agregador para mim, então fica aí a dica, né? Discovery, a gente sabe que é uma etapa importante como profissional de produto, né? É o começo de tudo, então fica como dica. A segunda dica é um texto da Thalita aqui no Mulheres de Produto. A gente tem falado muito de IA e agentes de IA, e ela fez um texto muito bacana falando passo a passo como ela criou o primeiro agente dela de IA, tá? Tá lá no Medium, então vale muito a pena a leitura e seguir os passos a passo que ela compartilha, né? Nesse texto. E a terceira dica, também é um livro, é um livro não técnico. Eu já havia falado muito dessa escritora, já tinha um tempo que eu tinha vontade de ler algum livro dela, e aí no último mês eu resolvi comprar. A escritora é Conceição Evaristo, ela é um nome famoso aí no meio literário, é uma mulher negra que apenas terminou seu ensino, assim, né, o ensino básico, por assim dizer, aos 25 anos, foi empregada doméstica, passou por todos os preconceitos que a gente sabe que existem, mas escreve lindamente. É uma escrita poderosa, reflexiva, muito bem escrita, aquele texto que você analisa e olha assim, nossa, que incrível, como essa mulher escreve bem, como o texto dela é cortante, bem fundamentado, redondo, sabe aquele texto redondo e muito agregador também. O livro que eu li foi Canção para Ninar Menino Grande. Apesar que tem a foto na capa de um homem, né? A gente pode pensar, vai falar da história de um cara, mas na verdade a gente fica sabendo da história da vida dele através da vivência das mulheres que ele teve, né? Cada capítulo praticamente é uma mulher, né? Retratando como foi sua relação com este homem. Durante essa leitura, a gente consegue entender por que ele age dessa forma, os comportamentos que ele tem, e entende que as relações são diversas, mulheres diversas, os desejos são diversos. É um livro fininho, mas é um livro viciante, muito bom a leitura, faz a gente refletir sobre nossas relações, sobre preconceito, sobre racismo, enfim. Então, meninas, é isso. As minhas 3 dicas desse mês. Espero que vocês fiquem curiosas, pelo menos, de buscar pelo menos uma delas. E é isso. Até o próximo episódio. Oi, gente, eu sou a Alessandra e estamos aqui, de novo, de volta, para indicar, fazer mais indicações para vocês aí de mais um livro e um podcast para vocês que eu estou ouvindo, que eu vi e que fez toda a diferença aí nos meus dias, nos últimos dias. Então, bom, minha primeira indicação que eu trouxe é um livro que eu achei super interessante. Ele é um pouco antigo, lá de 2016, mas ele vem tratando aí de um assunto ainda atual, né, que é inclusive um que a gente se propõe aqui como mulheres de produto, que ele fala um pouco da carreira das mulheres em tecnologia. Então ele chama Women in Tech, Take Your Career to the Next Level with Practical Advice and Inspiring Stories, ou em português, Mulheres da Tecnologia, leve sua carreira ao próximo nível com conselhos práticos e histórias inspiradoras. Bom, ele traz ali de forma prática e com algumas histórias, conselhos, dicas e perrengues ali que mulheres passaram e passam ainda na tecnologia. Ele é um livro de Tara Wheeler e, como eu falei antes, ele é lá de 2016,
Então, por mais que eu esteja aí há 16 anos na área, eu tenho muita bagagem nesse assunto e tal, mas eu vi a necessidade de procurar um pouco dessa literatura por motivos aí de estar dando algumas mentorias para algumas mulheres que vêm aí entrando agora na área de tecnologia, e também pelo fato de estar num momento decisivo, assim, da minha carreira com relação a como levar isso para um outro patamar, um momento de decisão aí entre liderança e a parte mais técnica, né, de especialista e tudo mais. Então, foi bastante importante esse livro. O livro ele fala um pouco sobre a importância do planejamento de carreira, como lidar com entrevistas técnicas, negociações salariais, networking, empreendedorismo e liderança, e tudo isso aí com algumas histórias inspiradoras de mulheres de referência, principalmente de fora. Não é um livro com mulheres aí, referência daqui do Brasil, mas tem algumas histórias bem interessantes. A segunda indicação é um pouco fora aí da parte de tecnologia, mas é um podcast que é o meu podcast queridinho aí, diário, que já vem me ajudando em questões de trabalho, minha vida profissional, e cada episódio é um aprendizado diferente, assim, e parece que é feito pra você, assim. É o podcast Bom Dia Óbvios, é um podcast comandado aí por Marcela Ceribelli, e é um formato, assim, super de bate-papo matinal, de autocuidado, autoestima, carreira, relacionamento, bem-estar, saúde mental, focado aí no universo feminino. Os episódios, eles giram em torno de 35, 60 minutos, são muito leves, leves no sentido de linguagem, porque o conteúdo pode ser bem denso em algumas conversas. Sempre tem convidadas incríveis, assim, de diferentes áreas, que trazem uma visão super incrível e diferente, né? Então, desde psicólogas, filósofas, jornalistas, empreendedoras, ativistas e outras especialistas mais. Então, acho que falando, assim, especificamente de alguns episódios que me marcaram, que eu amei e que me ajudou demais, assim, em alguns momentos, eu posso indicar aí a questão do Aprendendo a Recomeçar, muito bom para quem tomou alguma decisão importante na sua vida e tá recomeçando e tá com incertezas, tá com medos, esse é muito bom. E também um que até foi dividido em mais episódios, como tomar decisões difíceis. Então, às vezes você tá aí com decisões que te trazem angústia ou dúvidas, medo, incerteza. Esse podcast aí, esse episódio pode te ajudar também e te trazer alguns insights e até talvez aquela coragemzinha que tá faltando para você pular de cabeça, seja numa proposta comercial, numa proposta profissional, né, num relacionamento, etc., num desafio. Então, recomendo demais aí esses 2 episódios para vocês. Olá meninas, tudo bem? Meu nome é Suelen Ramos e para esse episódio eu trouxe 2 indicações que têm me ajudado bastante nesse momento de recomeço do segundo semestre. É o livro A Montanha é Você, da Brianna Wiest, e o canal do YouTube Seja Uma Pessoa Melhor, do Albano. Bom, começando pelo livro, eu estava buscando algo que me desse um empurrãozinho para poder começar o segundo semestre com mais energia, mas que também me fizesse refletir sobre as minhas ações e aprendizados do primeiro semestre. E foi assim que eu cheguei em A Montanha é Você. Bom, nesse livro, a autora fala de um jeito muito direto sobre a autossabotagem, mas sem julgamento. Ela explica como muitos dos nossos comportamentos, que a gente acaba repetindo no automático, como procrastinar, buscar perfeição, evitar mudanças, na verdade são formas de tentar lidar com algo mais profundo, uma necessidade emocional não atendida. E aí, para mim, esse livro ele se conecta com algumas partes de um outro livro, que foi a minha última indicação aqui, o livro Comunicação Não Violenta. Para mim, o mais interessante desse livro é que a autora nos convida a parar de ver obstáculos externos como os nossos maiores desafios. E ela nos ajuda a entender que, na verdade, muitas vezes, a montanha que a gente precisa escalar somos nós mesmos. Bom, para mim, esse livro está trazendo reflexões práticas e também me faz pensar em padrões que eu tenho repetido aí há alguns anos e que estou evitando sentir ou enfrentar com esses padrões. Bom, a segunda indicação é o canal no YouTube Seja Uma Pessoa Melhor. Ele acabou virando meu companheiro quando eu estou fazendo alguma tarefa mais repetitiva e quero escutar algo durante esse tempo. Os vídeos são curtos, diretos ao ponto e sempre me deixam pensando.
O criador, o Albano, ele tem uma didática incrível. Ele resume livros, explica conceitos e também usa muitos diagramas visuais, o que facilita a minha compreensão. Mas para além do conteúdo, eu também aprendo muito com a forma com a qual ele se comunica. O jeito dele falar é simples, leve e ainda assim muito profundo. Uma coisa que eu gosto bastante é como ele conecta os temas dos nossos dia a dia, como produtividade, hábito, foco e propósito, com teorias de autores muito relevantes. Isso tem me ajudado a descobrir novos assuntos que eu tenho interesse e também entender melhor o que eu gosto e buscar mais conhecimentos de forma ativa. Bom, para mim, o Albano ele sempre cumpre o que promete. Ele acaba realmente nos ajudando a ser uma pessoa melhor, um vídeo por vez. Bom, me diz aí se você já conhecia alguma dessas dicas e quais são as coisas que você anda vendo, ouvindo e assistindo. Um beijo. Oi, tudo bem? O meu nome é Isabela, eu sou editora do podcast e as dicas de hoje vão ser umas sériezinhas bem tranquilinhas, assim, pra gente só relaxar a cabeça. Tem uma que se chama Harleen, que tá no Prime Video, e essa série é muito gostosa, assim, de assistir. São 4 mulheres que moram em Harleen, e elas, enfim, vivem as suas vidas profissionais e românticas. É uma série bem gostosinha, assim, de tipo, de só ter mulheres falando sobre sentimentos e vulnerabilidades e experiências relacionadas ao trabalho que elas vivem e que, enfim, em alguns momentos parece que é um grande desabafo também, sabe? A outra série que me prendeu bastante se chama Hacks, que mostra a vida de uma celebridade no mundo da comédia nos Estados Unidos, que se chama Deborah Vance. Ela está num momento em que a carreira dela está meio que ladeira abaixo, e aí surge a oportunidade da Ava Daniels, que é uma roteirista, trabalhar com ela. E aí é muito interessante porque as duas, elas têm um gênio bastante forte, mas mesmo assim elas são brilhantes juntas. E aí você acompanha essa jornada das duas tretando e se dando bem e alcançando patamares cada vez mais altos juntas. Enfim, é muito engraçada essa série. Recomendo bastante. Então é isso, essas são as minhas dicas. Eu espero que você goste. E se você gostar, comenta no episódio. Nós vamos adorar saber o que você achou. Olá, sou a Silvana Dias, uma das apresentadoras do podcast Mulheres de Produto, e vou compartilhar com vocês 2 dicas de leitura que fiz no último mês. A primeira delas é o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, um livro publicado em 2011, traduzido para inúmeros idiomas e que se tornou um sucesso mundial. Essa leitura me impactou muito, principalmente por me lembrar o quanto nossa existência é breve nesta terra e que mesmo nesta trajetória curta, os impactos que podemos proporcionar à humanidade podem durar por muito tempo. Trouxe muita reflexão sobre como as desigualdades se formam, como impérios foram construídos e sobre como a longevidade pode avançar. Me ensinou também sobre o quanto não sabemos. É uma leitura muito provocativa, lenta, mas que nos torna melhores. Me tornou. A segunda dica é o livro O Sentido das Águas, Histórias do Rio Negro, de Drauzio Varela. Foi uma leitura extremamente agradável. Sou super fã do seu Drauzio. Ele é capaz de abordar assuntos diversos e manter a capacidade de escrita. É um dos autores que mais gosto da atualidade e altamente recomendável para leitores com diferentes perfis. Sobre a obra, Drauzio conta histórias de pessoas da Amazônia nas visitas que ele fez até lá, fala das dificuldades, da importância e grandiosidade da Amazônia. E o que foi mais importante para mim foi o convite a quem ainda não conhece a Amazônia. Eu mesma já favoritei o destino na minha lista de viagens e não vejo a hora de arrumar as minhas malas e ir conhecer o Rio Negro. Bom, espero que gostem das dicas e até a próxima. Oi,
eu sou a Bia Saito e eu quero dar 2 recomendações de conteúdo que eu consumi recentemente. O primeiro deles é o livro Sintomas e o que eu aprendi quando o amor me decepcionou, que é o segundo livro da Marcella Ceribelli. E eu gostei muito dessa leitura. É um livro mais maduro do que o primeiro livro dela, que foi o Aurora, que é um livro que eu gosto muito também. E ela combina lembranças, reflexões e fala bastante sobre essa questão de que nós não aprendemos a amar e a ser amadas e como isso se reflete em vários pontos da vida. E ela traz bastante referencial teórico, exemplo de escritoras que tratam isso academicamente, assim, numa leitura que eu considero uma leitura fluida, então é bem mais tranquilo de ler do que um livro acadêmico sobre o tema. Tem as pitadas, assim, de humor que a Marcella Ceribelli consegue trazer, que realmente parece que ela tá conversando com a gente, só que, na verdade, estamos lendo, assim. Foi uma experiência muito boa de leitura, então, para quem se interessa nesse tema, deixo muito a recomendação. E a segunda recomendação é um episódio do podcast Gostosas Também Choram, que é um podcast da Lela Brandão, é um dos meus podcasts favoritos. Esse episódio especificamente chama Como Não Deixar Seu Cérebro Apodrecer. E eu ouvi ele na semana passada em um momento que tá fazendo muito sentido pra mim, que é aquela sensação de que o mundo está desinteressante, que todas as coisas são desinteressantes, e que ela traz na perspectiva do episódio que talvez as coisas não estejam desinteressantes, talvez eu só não esteja acostumada, assim como milhões de pessoas, a não ter entretenimento constante a cada 1 minuto. Então, ela discute bastante como essa questão da gente estar consumindo Reels, TikTok, em que a cada minuto a gente tem um novo estímulo, deixa o mundo real desinteressante, porque as coisas parecem que funcionam em outro tempo, não é o tempo mais que eu estou acostumada a viver. E no episódio ela traz exercícios de como a gente ir mudando isso e vivendo mais dentro daquele tempo da vida real e menos no tempo das redes sociais. E como grande consumidora de redes sociais, me identifiquei muito com essa necessidade de mudar como eu tô recebendo os estímulos. E achei um episódio muito interessante, ficou muito claro. E eu gosto muito de como a Lela Brandão fala, então se você não ouviu ainda a diva comentando sobre qualquer tema, acho que vale a pena o podcast como um todo. Gostosas Também Choram. Se você tá gostando do podcast, tá gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando like e entrando aí pro Clube MDP, que a partir de R$25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente.